Oi, meu nome é Suelen. Olá, tudo bem? Então vamos aí dar continuidade na nossa história, agora já com o pacotinho aqui com a gente. Eu estava contando para vocês um pouquinho de como foi, né, até chegar até aqui, na nossa terceira gravidez, para enfim podermos relatar o parto tão esperado. Eu falei com vocês sobre as 2 primeiras gestações, as expectativas em relação ao parto, e estava contando um pouquinho sobre como tem sido a gestação do Lucas. Falei um pouquinho a respeito dos 3 primeiros meses e finalizei o vídeo anterior falando sobre o anseio do coração de toda mulher quando descobre que está grávida, que é em relação ao parto. E comigo não foi diferente. Assim que descobri que estava grávida, por mais que fosse aí a terceira gestação, a primeira coisa que a gente pensa, isso é natural da mulher. E agora, como será o parto? A gente já pensa lá no final da gravidez e isso acaba por gerar ansiedade no nosso coração, né? A gente já pensa lá no fim. Mas, então, para que a gente chegue no relato de parto, quero contar para vocês entenderem o porquê isso foi tão esperado e como que tudo aconteceu até chegarmos no destino final. Quando então eu fui no meu médico, que é o que eu já estava fazendo o acompanhamento nutricional, e eu acabei iniciando o pré-natal com ele até saber para onde, né, qual caminho eu seguiria, eu já conversei com ele a respeito das possibilidades de parto e perguntei para ele o que ele me dizia sobre isso. E ele falou para mim que a conduta dele é de que uma vez cesárea, sempre cesárea. Nós já ouvimos essa frase aí por várias vezes e aquela frase naquele momento para mim eu já não recebi com bons olhos. Aquilo já foi para mim como um balde de água fria. Acho que eu já falei isso aqui anteriormente em algum outro vídeo. E ele brincou comigo e disse que ele tinha sido treinado para abrir barriga, para fazer cirurgia. Ou seja, ele já me descartou a possibilidade ali de passarmos então por uma possibilidade de um parto normal. Então naquele dia eu saí da consulta um pouco mais apreensiva e já na certeza de que se eu quisesse experimentar e tentar passar pelo tão sonhado parto normal, eu não poderia continuar com o pré-natal com ele, né? E aí começou a minha busca incessante. Foram dias de muito desconforto e muita ansiedade. E aqui agora eu entro numa parte da história onde muitas mulheres podem se identificar. Por quê? Porque quando eu falei a respeito de procurar um profissional para que eu pudesse passar por essa experiência, a gente começa a encontrar aí as primeiras dificuldades. Por quê? Eu tenho um convênio e para mim é muito prático eu poder realizar todo o meu pré-natal ali pelo convênio, mas uma coisa que é certa é que médico de convênio não faz parto normal. Hoje eu compreendo, né, os motivos, os porquês e a questão da disponibilidade, a questão da exigência que um parto tem com relação à equipe de assistência. Então eu sei que para um médico do convênio se colocar nesta posição para assistir uma gestante em trabalho de parto é um pouco mais complicado. Então, aquilo para mim era motivo de angústia, porque eu pensava, eu tenho um convênio, eu pago caro de convênio e eu não vou poder usufruir ali do serviço que eu estou contratando para passar por essa experiência. Eu estou sendo então induzida, não tenho outra escolha a não ser passar por uma cirurgia agendada pelo médico do meu convênio. Então era algo que aquilo para mim não entrava na minha cabeça. E com esse forte desejo de contratar uma equipe que pudesse me assistir particular. E foi quando eu comecei a conversar com uma amiga que também estava na mesma situação que eu,
compartilhei com ela as minhas angústias, as minhas ansiedades, e ela também havia passado por esse mesmo processo, e ela falou: Su, eu te entendo perfeitamente, e eu também passei por isso, foi algo que eu precisei de aceitar e entender que se eu quisesse fazer algo diferente, se eu quisesse passar por uma experiência diferente, eu teria que dar um passo diferente ali, então, nas decisões. E começou, então, a minha busca por encontrar um profissional. Fiz algumas consultas com outros médicos para poder entender, para poder, talvez, né, encontrar ali um profissional que me assistisse. Mas algo que foi, assim, fundamental, foi uma virada de chave em toda a história. Foi que, conversando com essa amiga minha, ela já tinha me passado todos os caminhos que ela estava percorrendo também, por todas as decisões que ela havia tomado em relação a essa questão também de convênio, e me passou os contatos dos profissionais. E ela me recomendou que eu assistisse um documentário. Esse documentário já havia sido me recomendado anteriormente, em outros momentos, há muitos anos, acho que logo quando lançou, mas por algum motivo eu fugia de assistir esse documentário, acho que eu tinha medo de assistir porque ia me confrontar, eu já sabia disso, então por muito tempo eu deixei passar. E ela falou comigo: assista, Su, o documentário O Renascimento do Parto. São 3 episódios, você vai assistir o 1, 2 e 3 com o Adnan, e aí depois a gente pode conversar sobre isso. E foi quando eu falei: então eu tô chateada mesmo, não tem pra onde fugir, vou assistir esse negócio. E comecei a assistir o Renascimento do Parto, número 1. Eu não consegui assistir 15 minutos sozinha, porque já logo no começo eu já me vi em prantos e parecia que estava contando ali naqueles poucos minutos que eu estava assistindo, parecia que estava contando toda a minha história. E aquilo ali me gerou muita dor, mas também me gerou muita cura para eu entender o processo pelo qual eu estava vivendo novamente. Então eu parei tudo e falei: eu vou assistir com o Adnan. Pus ele junto comigo, começamos a assistir o documentário e foi a mesma coisa quando ele começou a assistir. Ele já começou a chorar também e ele começou a entender tudo aquilo que a gente tinha passado das outras vezes anteriores. E nós conseguimos assistir os 3 episódios e quando nós terminamos de assistir, ele estava certo de que o nosso parto aconteceria de forma natural e ele até brincou que a gente faria esse parto em casa. Ele queria fazer o parto e ele pegar o bebê quando o bebê nascesse. Mas, então, naquele momento, quando eu finalizei os 3 episódios do documentário, uma coisa eu tinha certa no meu coração: eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance, tudo aquilo que couber a mim, eu vou fazer para que isso se torne uma realidade. Então, já entrando no 2º semestre da gravidez, eu procurei por uma fisioterapeuta, a Rânia, e eu comecei a fazer percorrer um caminho para poder chegar até onde eu entendesse que podia me auxiliar de alguma forma. E eu marquei uma consulta com a Rânia, porque eu via muito algumas postagens de mulheres que tinham passado pelo parto com a marcação, né, do nome dela, como preparo para o parto, de fisioterapia pélvica. E como eu já estava sentindo alguns desconfortos na região pélvica e eu precisava já de um acompanhamento, eu achei por bem conversar com ela para a gente poder talvez traçar uma conduta para o meu acompanhamento, nesse sentido aí dos incômodos, e também saber como funcionava o trabalho dela de preparação para o parto. Então, eu marquei essa consulta com a Rânia e no dia 15 de setembro, se eu não me engano, foi quando eu falei com ela pela primeira vez e agendei esse encontro. E no nosso encontro, ela me perguntou, né, o motivo de eu estar ali, o que eu estava pensando, pediu para eu contar a minha história para ela. Então eu contei toda a minha história passada, do meu desejo de fazer um parto, e contei para ela que eu estava então nessa busca aí para um desfecho diferente, talvez dessa vez,
E como eu sabia que ela acompanhava muitas pacientes, eu também gostaria de ouvi-la e de saber como funcionava o trabalho dela. E ali começou então a nossa incrível experiência. A Rânia se sensibilizou ali com a minha história e mais do que depressa, ela passou a mão no telefone e falou, eu vou entrar em contato com uma médica. Eu falei para ela do desejo que eu tinha, dos profissionais que eu já conhecia, dos grupos que eu sabia que trabalhavam com parto humanizado em Uberlândia e que eu naquele momento eu estava prezando por experiência e a minha escolha estaria pautada em experiência. Porém, havia algo que estava me tirando aí da zona de conforto, que era eu saber que eu teria um custo muito alto e naquele momento para mim era totalmente inviável, mas que eu estava disposta a fazer o que fosse da minha parte e conhecer os profissionais e saber como é o trabalho para talvez a gente conseguir fazer esse acompanhamento, né?